plataforma, como cadastrar o projeto, como submeter, como cadastrar o plano de trabalho. A equipe já estão disponíveis, os links dessas capacitações já estão disponíveis na nossa página. E esse workshop de hoje também ficará disponível na nossa página. Ressaltar também que nós, da coordenação de pesquisa, da Pró-Reitoria de Pesquisa, de toda a instituição, da coordenação do Núcleo de Inovação, aí com o professor Rosenberg e equipe, nós estamos à disposição de vocês, coordenadores, docentes, discentes, qualquer dúvida que vocês tiverem, e também para o direcionamento. Alguns acadêmicos estão nos procurando, enviando mensagem a respeito de quem pode orientar, qual docente que pode orientar, pode nos procurar, e também os coordenadores dos cursos de graduação que vão estar aí direcionando esses discentes aos orientadores. O meu muito obrigado, a presença de todos, agradeço mais uma vez o apoio institucional, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Agradeço aí aos nossos pró-reitores, mais uma vez, professor doutor Daniel, professor doutor Sandro Dutra, e ao nosso magnífico reitor, doutor Carlos. Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia. Então, agora eu convido para fazer uso da palavra o professor Rosenberg Fortes, coordenador do nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, especialmente porque essa é a primeira edição que nós vamos ter o desenvolvimento de produtos tecnológicos, né, dentro da área da nossa iniciação científica. Professor, uma saudação inicial, por favor. Bem, muito obrigado a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tudo bem. Obrigado, Irancé, professora Cláudia. Também, nós estamos aqui agora justamente devido ao amparo e também da nossa mantenedora, né? Então, gostaria muito de agradecer aí esse lançamento, né, desse novo edital, essa nova modalidade, também ao Dr. Carlos, que acredita na ideia, acredita na nossa ideia em relação à parte de desenvolvimento tecnológico, também o professor Sandro, o professor Daniel, que tem justamente aí os vínculos, né, gerais, de forma geral, para acreditar nas ideias, né? Nós estamos numa fase nova, constituindo a parte geral da instituição, no que diz respeito à inovação tecnológica. Então, pensando nas questões aí de desenvolvimento de produto tecnológico, com equipes e também com professores e alunos envolvidos em ideias inovadoras, nós estamos aqui justamente para poder contribuir com os professores e com os alunos para que a gente dê o amparo suficiente para que não exista nenhuma dúvida em relação a como escrever seu projeto, como montar suas equipes, como, de fato, o professor e o aluno ele vai poder concorrer de igual para igual em relação ao projeto que ele vai submeter. Então, fizemos questão, inclusive, de transmitir isso aqui da sala do NIT, para as pessoas já identificarem a nossa equipe, identificarem um pouco do nosso espaço, justamente com a contribuição que nós poderemos dar aí em relação ao amparo para que cada um dos grupos possam usufruir da instituição, da nossa infraestrutura, para que tenhamos êxito na questão do produto tecnológico, que é a parte, que é o produto final, vamos dizer assim, desse edital que vai ser mantido aí pela nossa mantenedora, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos, dos alunos, dos professores, dos coordenadores, que estão levando as nossas ações e que estão, de fato, fazendo aí a consolidação das informações para que a gente tenha aí uma tarde de proveito em relação às informações que nós vamos compartilhar com vocês. Lógico, todo mundo já acompanhou o edital, aqui a ideia é que a gente faça tire algumas dúvidas e que a gente mostre aí pelo menos um caso para que vocês possam consolidar e ver como seria essa ação. Então, Irancé, muito obrigado aí, todo mundo, quem está participando, e vamos lá, vamos fazer o máximo de contribuição para que todo mundo possa usufruir desse edital da melhor forma possível. Ok, muito obrigado, Rosenberg. Para uma saudação inicial e também para que todos possam conhecer, né, especialmente para esse momento onde vários professores, alunos, coordenadores, tanto do campus Anápolis quanto dos demais campos estão participando, eu convido o nosso diretor de EAD e Comunicação Integrada, professor Jader Teruel, para uma saudação. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento. É uma alegria poder fazer parte de projetos como esse.
Estou muito feliz quando tive com o Rosenberg, professor Sandro. Foi uma grata surpresa entender do empenho de todos vocês da PROP em provocar os nossos alunos, nossos coordenadores e professores para iniciativas como essa, de pesquisa, de tecnologia, de inovação. E nós aqui no EAD, também na comunicação, no marketing, temos muito interesse nesses projetos, né? Nós vivemos um tempo onde o avanço tecnológico, projetos com objetivos tão claros, são necessários, e eu quero colocar também todo o Departamento de Educação à Distância à disposição de vocês, para pensarmos juntos, inclusive em projetos juntos, que possam promover a educação de diversas formas, mas também colocar à disposição para servir aos projetos de cada um, dos coordenadores, dos professores. Nós estamos integrados ao NIT, no sentido de apoiar em tudo que for preciso. O professor Rosenberg sabe disso, o professor Sandro, o professor Irancé, e eu quero que vocês todos possam contar tanto com o Departamento de Educação à Distância, mas também com o Departamento de Comunicação Integrada, que abarca todos os aspectos do marketing também. É uma alegria, obrigado, professor Irancé, pelo espaço, e conte sempre conosco, estamos à disposição. Obrigado, Jader. Eu convido, na sequência, para ouvirmos aqui o nosso pró-reitor acadêmico, o professor Daniel Gonçalves Mendes da Costa. Obrigado, professor Irancé. Também é um momento de satisfação vermos aqui essa reunião virtual bastante cheia e também com a participação tão efetiva de professores e acadêmicos. Isso mostra também o avanço, o desenvolvimento das ações do NIT, as ações da PROP, e isso de forma bastante integrada com a graduação. Isso é extremamente importante para o avanço do nosso ensino, né, da parte de graduação rumo à excelência. Então, eu convoco a todos, né, e convido a todos para que também, aqueles que não estão participando, que vocês estendam esse convite, incentivem os demais colegas, sejam professores, sejam acadêmicos, a se integrarem a essas ações para que a nossa instituição possa, de fato, ser um diferencial, né, tanto na produção científica como na produção tecnológica. Tá? Então, parabenizo a iniciativa na PROP, do NIT, né, e da reitoria nessa ação, né, e coloco à disposição para tudo aquilo que for necessário, atinente à graduação. Tá? Bom treinamento a todos. Obrigado, professor Daniel. Convido para fazer uso da palavra o nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor Sandro Dutra e Silva. Obrigado, professor Irancé. Meus cumprimentos a todos. Cumprimento especial aqui ao nosso magnífico reitor, doutor Carlos Rassel Mendes, sempre presente, sempre atuante conosco na liderança dessa grande missão institucional, que é o desenvolvimento da pesquisa, a produção do conhecimento qualificado. E, doutor Carlos, nosso agradecimento por mais a sua presença aqui conosco nesse workshop, né? Meus cumprimentos ao meu colega, professor Daniel. Estamos juntos, né, professor Daniel, nessa grande missão, com a demanda importante na instituição de trabalharmos com o PDI, e essa questão da inovação tecnológica é uma parte fundamental para o atingimento das metas da universidade. Os meus cumprimentos a todos os coordenadores de curso que estão aqui, a todos os diretores dos campos, aos professores da Universidade Evangélica de Goiás, de forma geral, campus Anápolis, os demais campi. É uma alegria, uma satisfação podermos estar aqui reunidos. A todos os acadêmicos também que se fazem presente nessa tarde. Eu gostaria de parabenizar, né, professor Rosenberg, professora Cláudia, toda a equipe da iniciação científica, iniciação tecnológica, pelo desenvolvimento desse edital, né? E aqui também, né, doutor Carlos, externar a nossa gratidão à mantenedora por confiar também nessa nova modalidade de bolsas. É uma modalidade que não existe em nenhuma outra universidade. Nós estamos até inovando, é uma inovação nossa essa nova modalidade. Por enquanto, ainda são 6 projetos a serem financiados, né? 6 grupos de pesquisa,
18 participantes, e é um primeiro experimento. Eu sei que alguns podem ficar de fora desse edital, mas isso também vai mostrar, vai evidenciar a adesão de vocês, e a gente está aí incentivando para que excelentes projetos possam concorrer. E quem sabe, né, meu reitor, a gente pedir também ampliação dessa modalidade, uma vez que nós tivemos uma grande adesão. Eu queria agradecer imensamente o apoio que nós temos recebido, viu, professor Daniel, dos coordenadores de curso, dos professores, pesquisadores da graduação. A gente se sente muito honrado, e aí eu falo em nome do NIT, da coordenação de pesquisa, né, do professor Irancé aí também representando a própria, né, no estrito senso, essa integração muito forte entre os nossos laboratórios e a iniciativa, né, de desenvolvimento de produto tecnológico, e que a gente vai conseguir também. Esse é o nosso sonho, que essa modalidade possa trazer como efetivo resultado projetos inovadores e que cumpra a missão institucional de ser pesquisa que transforma a nossa sociedade. Nossa gratidão e um bom workshop a todos. Obrigado, professor Irancé. Obrigado, professor Sandro. Então, para fazer a abertura oficial desse workshop online, que vai tratar de desenvolvimento de produto tecnológico, como estruturar seu projeto e equipe, eu convido o nosso magnífico reitor, o Dr. Carlos Rácio Mendes da Silva. Ok, muito bem, boa tarde. Todos estão me ouvindo bem? Sim, né? Sim, Dr. Carlos, muito bem. Ok, eu quero dizer da minha alegria de participar também desse momento. Terminamos agora uma colação, alguns eu já nos encontramos online aí, né, na colação unificada online que tivemos agora há pouco, e agora participando aqui desse workshop, lançamento desse edital também de bolsas para o desenvolvimento tecnológico da nossa instituição. Eu quero saudar aqui o professor Sandro, nosso pró-reitor, o professor Daniel, nosso pró-reitor acadêmico, nosso diretor do EAD, o professor Jader Menezes Teruel, e uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, Jader? Participando da nossa equipe, chegando novas ideias, novas forças, né, para implementar aí, em definitivo, o nosso ensino à distância, e também na área de comunicação e marketing, que é a sua especialidade. Seja muito bem-vindo, Jader, e Deus o abençoe nessa nova tarefa aí. Aos coordenadores de curso, presentes, pesquisadores, professores, professora Cláudia, professor Irancé, apenas para mostrar a nossa satisfação, a nossa alegria de mais um evento, um workshop, treinamento de capacitação dentro desse edital, oportunizando para os nossos coordenadores, docentes e discentes da universidade, dos seus respectivos campi, oportunidades aí de participar dessa nova modalidade, como o Sandro disse, até inovadora, né? E eu espero, viu, Sandro, que a gente preencha isso aí rapidinho, né, para a gente poder ter uma estrutura aqui para solicitar mais bolsas para implementar o desenvolvimento tecnológico na nossa instituição. Eu não tenho dúvida, acho que nenhum de nós aqui tem dúvida da importância do edital como esse, né, de desenvolver aí tecnologia, inovação, com segurança, com o pé no chão, com muita persistência, e acho que esse é o nosso caminho como universidade. É a nossa responsabilidade, não temos como fugir disso, né? São desafios, são dificuldades que estamos enfrentando, mas é um caminho natural de qualquer universidade que quer fazer as coisas com excelência dentro da nossa visão, né? Dentro da nossa cosmovisão, projetos e tecnologias que possam melhorar a qualidade de vida da nossa população. Esse é o objetivo,
e eu quero parabenizar toda a equipe que está envolvida nisso, os coordenadores, pesquisadores da instituição, né? E acho que esse é um momento muito especial e também meu agradecimento à nossa mantenedora pela visão que tem tido, né, de apoiar essas iniciativas da universidade. Eu quero aproveitar esse momento, Sandro, também, para fazer um convite a todos que estão aqui presentes, aos 110 pessoas que estão participando desse momento. Dia 18 agora, quinta-feira, dia 18 às 18 horas, nós vamos ter um evento presencial aqui muito importante no Richard Sem. A questão de menos de um mês, eu fui procurado pelo professor Edivaldo Madureira, ex-reitor da Universidade Federal. Hoje ele assessora a presidência do FINEP, e o FINEP é um órgão de fomento do governo federal, está promovendo alguns encontros, né? Já fez o FINEP São Paulo, o FINEP Rio de Janeiro, o FINEP, acho que já fez um FINEP em Goiânia, e ele me ligou, né, querendo ver a possibilidade de sediarmos também aqui o FINEP Anápolis, FINEP Day Anápolis. É uma oportunidade em que a FINEP vem apresentar para as instituições de ensino superior, para o empresariado da nossa cidade, da região, né, oportunidades de financiamento. São financiamentos vinculados a projetos de universidades. Então, é uma oportunidade. Eu até, abrindo um parênteses, falei com o professor Edivaldo, olha, nós precisamos realmente conhecer a FINEP, porque a gente conhece só de nome, só de ouvir falar, né? Nunca tivemos nenhum projeto nosso contemplado pela FINEP, nenhuma instituição, dificilmente as instituições da nossa natureza, filantrópicas e confessionais, têm conseguido sucesso em projetos junto à FINEP. Então, é uma oportunidade ímpar, por isso eu desafio aqui a todos nós que estarmos presentes para ouvirmos e vermos, né, essa possibilidade, que é outro desafio do desenvolvimento tecnológico que nós temos, que é a busca de recursos externos para financiar esses projetos. Esse é um gargalo importante. Nós temos tido apoio, sim, da nossa mantenedora, mas esse apoio ele também não pode avançar muito, extrapolar muito as suas finalidades, que é a manutenção da universidade como sim, já dos seus projetos em andamento. Então, é uma oportunidade que nós teremos de conhecer um pouco dos projetos, né, da FINEP, né, e podemos apresentar e pleitear aí projetos e financiamentos junto a esse órgão federal. Estão vindo com uma retórica de que tem muito recurso, né? 4 bilhões aí para os próximos anos de governo, e a gente precisa ver onde que nós podemos nos localizar. Então, vamos nos mobilizar para esse evento, conseguir da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, eles cancelaram a reunião que teriam amanhã, que é o dia normal de reunião deles, na quarta-feira, e marcaram a reunião ordinária deles aqui para a universidade, para a instituição. Até num fato inédito, tem um dos diretores falou, nós praticamente nunca fizemos isso, né? Mas, em função do convite da Unevangélica e da importância desse evento, nós esperamos também um bom número de empresários para conhecer, para ver as possibilidades aí de linhas de financiamento aí da FINEP. Então, deixa esse pedido, já uma observação específica aí para o NIT, viu, Sandro? No sentido de se articular também nesse propósito. Nós precisamos, a partir disso, né, ter até alguns pesquisadores, algumas estruturas que sejam capazes de
está estudando, verificando, pesquisando editais de fomento Brasil afora, para que a gente possa participar disso aí. Talvez, né, seria uma primeira etapa aqui do NIT, depois nós criarmos dentro do NIT, ou dentro da própria estrutura da universidade, esse setor que nos auxilie na captação de recursos para implementar os nossos projetos, né? Estamos assinando aí nos próximos dias, né, Sandro, uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, um projeto aí do professor Lucas, um projeto que promete ser, inclusive, inovador, né? É uma substância que já foi testada in vitro, em laboratório, e agora vai ter uma etapa de experimento real, no campo, né? É um projeto original da Universidade de São Carlos, que o Lucas participou lá, e há uma possibilidade muito grande, e ele atua especificamente na destruição da larva do mosquito da dengue, né? na cadeia, né, de formação do mosquito da dengue, que é o transmissor não só da dengue, mas chikungunya, febre amarela e tantos outros vetores aí de doenças infecciosas que têm causado tanta alarde, tanta tristeza na saúde pública do nosso país, né? Algumas doenças retornando, como a dengue, e causando impactos importantes na saúde pública da nossa população. Então, são ações que estão acontecendo e que nós esperamos que sejam potencializadas. Então, deixo o convite aí para vocês na próxima quinta-feira, dia 18, às 18 horas, no Richard Say, participarmos aí do FINEP Day Anápolis, né? E conhecer possibilidades de buscarmos financiamentos para a nossa instituição. Desejo a todos um bom workshop, né? E, mais uma vez, parabenizo a todos pela participação, pela presença. Vamos em frente. Tem muitos desafios que nos aguardam e que dependem, né, de iniciativas nossas, de desdobramentos nossos, de empenho, né, como é esse inovador aí na questão do desenvolvimento tecnológico de inovação científica. Grande abraço a todos, parabéns pelo evento próprio, para o ACAD, enfim, a toda a universidade, a nossa mantenedora também. Grande abraço a todos. Obrigado, doutor Carlos. Antes de passar a palavra para o Rosenberg, equipe do NIT, eu volto com a palavra aqui para o professor Sandro Dutra. Queria reforçar, primeiro cumprimentar o nosso diretor, o professor Jader Teruel, diretor do EAD e também diretor da Comunicação Integrada, e agradecer, Jader, pelo apoio, né, na divulgação. O Jader está criando uma nova ferramenta de comunicação, que é o Simpla de Inscrições. Então, agradecer por todo esse apoio, né, esse envolvimento do EAD e também da equipe de comunicação com as pró-reitorias tem sido fundamental, doutor Carlos. E aí eu quero externar, né, mais uma vez, o meu agradecimento e a minha saudação ao professor Jader. Ok. Jader, você tem algum número já do FINEP Day aí? De inscrições? Não, né? Ainda não, né? Tenho, doutor, mas consigo rapidamente. Ok. Só para a gente ter uma ideia da repercussão desse evento, que eu acho que vai ser extremamente significativo, não só para a universidade, mas para a cidade de Anápolis, né? E estão sendo convidados outras universidades da cidade, institutos, faculdades, enfim, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, né? Também o secretário confirmou que estará presente aqui conosco, e vamos divulgar esse evento aí. Ok. Então, agora com a palavra para o nosso workshop de desenvolvimento de produto tecnológico, como estruturar seu projeto e equipe, vai passar para o professor Rosenberg e toda a equipe aí do NIT. Pessoal, consegue me ouvir bem? Sim, Rosenberg, tudo tranquilo. Só para, antes de a gente entrar na apresentação, só para também dar um retorno para o Dr. Carlos,
nós também já estamos trabalhando nessa questão com as empresas, tá, doutor Carlos? Em algumas ações de voltado a alguns editais em específico para as engenharias, ou para a parte de agronomia, ou para a parte de tecnologia. O professor Lucas também já está com alguns na parte de saúde, então a ideia justamente é a gente poder fazer articulação. Já fizemos várias reuniões com várias empresas, inclusive até ontem mesmo nós estávamos na CAU com a equipe de engenharia também, conversando sobre a possibilidade de desenvolvermos pesquisas em conjunto, e inclusive também já fizemos o convite para diversas pessoas participarem conosco aqui na quinta-feira, para que a gente possa ter aí um entendimento em relação ao edital FINEP, né, necessariamente, e até também para provocar, né, de certa forma, os outros coordenadores também, caso alguém tenha alguma demanda, alguma ideia, ou parceria com a empresa, que procure também o NIT aqui, o que a gente consegue fazer em uma ponte, às vezes a gente consegue identificar outros projetos que já estão rodando com outras parcerias, a gente consegue talvez filtrar, adicionar mais pessoas em cada um dos projetos, talvez a gente consiga, de certa forma, ajudar no processo aí também, junto às empresas com o ICT, no caso, a Univangel, tá bom? Baseado no que nós temos hoje em dia para o edital, né, que nós vamos discutir agora, nós vamos falar assim de forma bem sucinta, tá, pessoal? Bem resumida. A ideia aqui não é prolongar muito, a ideia é que a gente mostre para vocês qual seriam as aplicações que nós vamos trabalhar, qual seria uma das formas de trabalhar, e também para que a equipe do NIT também possa se apresentar e também a gente possa desenvolver o trabalho junto com os membros do NIT, tá bom? Então, primeira coisa, né, esse workshop ele foi provocado justamente com o intuito de esclarecer dúvidas sobre o novo edital, que é desenvolvimento de produto tecnológico. Esse título ele foi um título justamente para a questão da estruturação do seu projeto e equipe, tá? Então, o maior propósito aqui é que a gente mostre qual seria o objetivo desse edital, mas também mostrando como que o professor, junto com a sua equipe de professores e alunos, vão construir esse projeto. Então, primeira coisa, aproximar a comunidade acadêmica ao empreendedorismo, e nós já estamos trabalhando isso, inclusive, junto com a ajuda do professor Jader, ele já está traçando uma estratégia de comunicação para nos ajudar nessa questão. A parte do estímulo com parcerias com empresas, aí vai muito na linha que o Dr. Carlos comentou anteriormente, que é justamente na linha voltada para a parte de projetos, de editais, ou de parcerias necessariamente com empresas, porque a nossa ideia aqui é justamente resolver problemas reais, né, ajudando a comunidade. Então, esse edital ele traz muito essa vertente, tá? Em relação à questão de patentes, a ideia nossa é trabalhar também com a parte de patente, existe marca, mas a gente precisa ter um pontapé inicial, né? O pontapé inicial seria justamente a ideia, a cultura, criar a cultura do desenvolvimento de produto tecnológico baseado depois, aí sim, numa sequência de fatos onde o professor, junto com o aluno, tem a capacidade de gerar patente, gerar marcas e etc. Né? Uma outra ideia nossa, a partir desse edital, para alcançar a médio prazo, é justamente como a estrutura de empresa ou a estrutura do desenvolvimento de produto tecnológico, os nossos professores, juntamente com os nossos alunos, têm a capacidade, a partir de uma cultura já instalada, de propor a parte de startups ou de empresas que sejam incubadas dentro da Unievangélica. A ideia é que a gente tenha isso como cultura a partir desse edital, para que no próximo ano a gente já tenha aí, ou próximo semestre, a gente já tenha aí algumas ideias para a parte de incubador, nós temos isso dentro da própria instituição. Depois o professor Matheus também vai se apresentar, para quem não conhece, né? Assim como o professor Carlos Renato, também o nosso assistente jurídico, o Carlos Conde, justamente no que nós podemos atuar e como nós podemos ajudar todas as pessoas da comunidade acadêmica, sendo ela professores, coordenadores ou alunos, justamente com o intuito de fortalecer a cultura do empreendedorismo, a gestão do marketing, e esse edital ele vai ajudar muito nesse processo, ok? Pensando no edital, nós temos alguns critérios, né, de elegibilidade que a gente precisa abordar, tá? Então, vou passar a palavra para o Carlos Conde. O Carlos é o nosso assistente jurídico, o Carlos tem as habilidades necessárias em relação à parte jurídica, ele vai falar um pouquinho sobre essas questões dentro do edital em si. Espero que estejam me escutando bem. Bom, nosso cronograma aqui de elegibilidade, a gente destacou, né, as principais informações, né, que estão constando no edital, né, onde tem a data do projeto, né, que é limite até o dia 30/4.
A nossa apresentação será no dia 12 até o dia 16, né? A divulgação do resultado final será no dia 23/8. E aí a gente traz o regramento para os docentes, né? Onde o docente ele tem que ter vínculo, né, com a União Evangélica, né? Ter experiência compatível com a área que ele vai estar trabalhando e ter titulação mínima de mestre, né? E dentro dessa equipe, né, tem esse ponto aqui que é específico, né? Que tem que ser uma equipe interdisciplinar, né? Então, o professor vai ter que trabalhar com outros professores, né, de outras áreas, né? A questão do discente aqui, né? Os alunos vão se inscrever, né? Mas tem a questão do docente, né? Ter essa liberdade de indicar, né? O docente que ele quer como orientador, como orientando, né? O aluno tem que estar matriculado, né? Regularmente com a instituição. Tá no máximo no penúltimo ano do curso, né? O currículo Lattes dele também tem que estar atualizado, né? Na plataforma. Os dados, né? Atualizados dentro da plataforma do liceu. E não ter, né? Não fazer parte de nenhum outro projeto, né? Plano de trabalho. Então, essas são as principais, né, informações dentro do nosso edital hoje, né? Bom, vou dar sequência aqui à apresentação. Meu nome é Matheus, hoje estou como coordenador da Unincubadora, aqui junto ao NIT, né? E vou falar sobre as características e estrutura do projeto. Esse projeto ele não vai fugir, ele vai fugir assim um pouco de um projeto convencional de iniciação científica na justificativa e também na apresentação oral, conforme foi já falado pelo Carlos Conde, tá? Mas, de forma geral, tem que ser composto por título, resumo, palavras-chave, introdução, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, referências bibliográficas e cronograma. O projeto, como ele trata-se de um produto de inovação tecnológica, ele tem que ter características voltadas ao desenvolvimento de empresas ou startups, patentes, registros, softwares ou empreendedorismo social. Tá? A formação eu até acabei de... Mas, enfim, voltando aqui. A formação da equipe, que ela também é um pouquinho diferente. Ela vai ser composta por 3 professores e 3 orientandos, sendo um desses professores responsável por subir na plataforma de James Fansly, e ele será considerado como coordenador. Tá? A intenção é que sejam equipes multidisciplinares. Então, um professor ali de odonto, com software, com direito, né? Então, a ideia seria que tenha esses vários olhares interdisciplinares para que direcione para uma melhor resolução desse produto, desse problema levantado. Sobre a justificativa, que ela é um pouquinho diferente dos outros projetos, ela tem que ser composta pelo problema, né? A explicação do que é o problema a ser resolvido, a proposta inovadora, no caso, o produto. Agora a gente vai falar um pouco sobre inovação. Tem que falar sobre a viabilidade técnica. O que é a viabilidade técnica? Ela é justamente a possibilidade de ser desenvolvida essa tecnologia, né? Não adianta nada fazer uma proposta de fabricar uma máquina do tempo, sendo que ela não é possível ser fabricada, né, atualmente com a tecnologia atual. Uma viabilidade econômica, que daqui a pouco o nosso professor Carlos vai falar um pouco mais sobre o que é viabilidade econômica. Uma escalabilidade, será que essa tecnologia, esse produto proposto, ela tem escalabilidade no mercado? Ela consegue se produzir várias e várias vezes, né? Então, a maturidade também desse produto, mercado versus pesquisa. Será que esse produto seu ele já existe no mercado? Será que você está aprimorando esse produto? Será que ele já é um produto bem estabelecido de mercado e ainda não foi feita uma pesquisa? Então, esse cuidado sempre de pensar, será que minha ideia é tão inovadora assim que ninguém pensou ainda? Em que estágio será que está a minha inovação? Então, trazer essa ideia. Falando um pouco sobre inovação, o que vem a ser inovação ou um produto inovador, né? Nem sempre é simplesmente um produto palpável, né? Aquilo ali que você pega, um novo mouse, por exemplo, um novo celular. Mas a inovação, além de ser um produto, ele pode ser também processos. Pode se desenvolver também na parte de marketing e organizacional, né? Desde a parte de um processo de gestão, ele pode ser uma inovação, né? Então,
Agora eu vou, para não delongar muito, isso aqui tem muito papo para ser falado, né? Mas vou passar agora a bola aqui para o professor Carlos, ele é expert na parte de viabilidade econômica. Professor, fique à vontade. Boa tarde. Conseguem me ouvir? Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Renato Ferreira, eu sou contador, perito contábil e especialista em auditoria e análise contábil, né? E também atuo na área de projetos e viabilidade econômica. Tanto eu quanto o professor Anderson, que infelizmente não pôde estar aqui no momento, nós somos responsáveis exatamente por oferecer aí essa orientação para os concorrentes ou para as pessoas após serem aprovadas no processo seletivo, para que elas deem consecução ao seu projeto. E o que a gente precisa realmente para se falar viabilidade econômica? Que os benefícios arrecadados pelo projeto em si, pelo produto que foi concebido no projeto, paguem os custos que foram empreendidos. Para isso, a gente tem alguns passos aqui para que se norteie essa questão, né? O primeiro passo, que seria o sumário executivo, mas o sumário a gente sempre deixa por último, mas a gente tem que colocar os pontos mais importantes. Esses pontos é a descrição do seu produto, né? No caso, o que você vai oferecer, qual o diferencial dele, o público-alvo e os clientes, a análise da concorrência, clientes e fornecedores e, por fim, os indicadores de viabilidade. Cada produto ele tem o seu indicador de viabilidade, por isso que falar diretamente com os integrantes do projeto é importante nesse ponto. E os passos que a gente segue depois disso, a análise de mercado, para quem esse produto irá se destinar. O mercado desse produto ele está em ascensão, ele está estabilizado, ele está recessivo em si. Qual o diferencial dele para que o mercado absorva esse produto? E, em seguida, nós temos o chamado plano de marketing. Como é que eu vou me posicionar no mercado e como é que eu vou oferecer esse produto que foi desenvolvido, sendo ele tangível ou intangível, para esse cliente que foi descrito no segundo passo. Né? E aí, pessoal, quando a gente fala de projeto, a gente se fala assim, não, quanto é que eu vou gastar em vista do que vai entrar como recurso para esse projeto? Para isso, nós temos aí que formatar o plano operacional. Como é que é a operação? Como é que serão os planos? Como é que a gente fala que mesmo no nosso edital, se fala em plano de trabalho. Cada objetivo específico ele tem que ter um plano de trabalho pré-dimensionado. Então, eu tenho uma planificação geral, isso eu vou falar tanto com relação ao plano operacional, quanto no plano financeiro. Ele é geral e cada segmento ou cada objetivo deverá ter o seu plano de operação separadamente. Por quê? Porque isso vai se refletir diretamente no plano financeiro, porque cada segmento irá informar quanto precisa gastar nesse projeto. E assim, depois que ele estiver em andamento, recolher os documentos comprobatórios para esses gastos, não é para que se bata junto com os recursos entrantes. Após isso, pessoal, é que se dá realmente a viabilidade econômica, com base em pesquisas que o candidato empreenderá. Nós veremos assim, o negócio é viável, o negócio é factível, tem como ele ir para frente a partir disso, ele se paga. Então, o plano, a viabilidade econômica, ela se baseia nisso. Nós temos aí certos mecanismos matemáticos que aferem essa viabilidade financeira de maneira mais detalhada, mas, a princípio, com a questão de submissão, é bom que se faça, é bom não, é importante que se faça uma pesquisa antes, verifique, no caso, a atualização desses dados que estão sendo colocados nesse planejamento para que nós tenhamos consciência e noção e visão real dos gastos que estão sendo envolvidos nisso. Tá certo? Eu agradeço, vou ficando por aqui. Professor Carlos, muito obrigado. A estruturação desse edital ele é tão legal, só de escutar o professor Carlos falar, o Conde, o professor Matheus,
dos desafios que nós temos em relação a diversos problemas que existem no dia a dia, que nós podemos resolver a partir de uma proposta, de fato, de uma empresa, uma startup, um projeto multidisciplinar, como é o caso desse edital. Pensando nisso, né, nesse processo, todos esses detalhes que foram falados aqui agora, eles precisam ser defendidos. Então, quando o professor, junto com a sua equipe de alunos e de outros professores multidisciplinares, como o professor Matheus disse muito bem, pode montar equipes da odontologia, junto com medicina, junto com direito, isso depende do professor, junto com os alunos. Essa ideia, de forma geral, ela é uma ideia que pode ser desenvolvida, mas precisa ser defendida, né? Então, a ideia de escrever o projeto, ela também passa por uma defesa oral, como o professor Matheus também comentou, e essa defesa oral é uma defesa onde nós vamos avaliar, de fato, se todos os critérios ou se a parte gerencial do processo do projeto realmente foi consolidada. Então, para isso, a gente deve fazer uma apresentação, cada um dos grupos, após a submissão do trabalho, deve fazer uma apresentação oral. O Carlos Conde até disse ali qual seria a data específica para que a gente faça essa defesa, e a partir disso a gente vai fazer uma análise para poder, de fato, fazer uma seleção a partir dos critérios que serão desenvolvidos, né, que serão informados para todo mundo. Inclusive, a gente deve divulgar também uma nota sobre esses critérios de avaliação na apresentação também, futuramente. E, para deixar uma coisa mais palpável, né, o que a gente propôs? Vamos fazer uma simulação, então, de uma apresentação oral como essa, um pitch defendendo essa ideia de um produto inovador. Para não ficar só na estrutura do NIT, né, tanto o professor Matheus, o Carlos Conde, o Carlos Renato, o Anderson Carlos, como que a gente faria uma apresentação para mostrar para os professores e alunos uma coisa real, né? Um projeto que foi ou que está sendo desenvolvido. Então, para isso, eu até convidei o Caio. O Caio é um aluno nosso da universidade, tá? Ele faz engenharia elétrica, e eu pedi para ele que, gentilmente, ele fizesse uma apresentação do que seria a defesa de um projeto. Mas, lembrando, tá, pessoal, no dia dessa apresentação oral, quem defende a ideia é o coordenador do projeto, tá? Mas a gente está fazendo uma provocação com o Caio, pedir para ele, gentilmente, para ele poder fazer uma apresentação como essa, pelo menos para os coordenadores e para os alunos poderem sentir como seria uma apresentação como essa. A ideia dele, lógico, né? Vocês não vão poder utilizar a ideia dele, né? Óbvio, mas seria uma ideia para fazer uma questão de um estímulo para quem quiser participar, como seria essa apresentação em si, tá bom? Caio, você consegue compartilhar aí, meu querido? Faz favor. Eu até pedi para o Caio para ele não se prolongar, para ser uma coisa mais curta, mas que a gente consiga entender de fato como seria a apresentação. Não quer dizer que tem que ser igual, mas seria um modelo para que a gente possa ter um norte, tá bom? Boa tarde a todos. Na tela. Me chamo Caio, como já apresentado, e hoje eu vim apresentar uma inovação tecnológica no ramo da saúde. Estamos focados na apresentação usando o modelo de linguagem computacional pré-existente, da IOLO, porém em um processo inovador. Nosso sistema monitora pacientes em tempo real e analisa se há tendência de uma pré-existência a doenças, como escaras, que é uma úlcera de pressão, ocasionada quando o paciente fica muito tempo numa mesma posição, aí ocasiona essa úlcera. O problema é tão grande que pesquisas mostram que em determinadas UTIs chegam a 85,7% de úlceras que trazem inúmeros malefícios aos pacientes, porque é uma porta de entrada para infecções, tanto bactericidas como fungicidas, e que pode, assim, fazer um estrago grande para o paciente. Agora, a proposta de valor é um monitoramento inteligente, que vamos utilizar câmeras e um sistema computadorizado de visualização de imagem, frame por frame, que vai pegar a imagem do paciente e analisar em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Esse modelo de linguagem identifica o que é treinado. Então, se a gente treinar para identificação de uma mancha, tanto na epiderme, qualquer tipo de situação,
ele vai identificar em exatidão máxima. A redução de custos, porque vamos utilizar um maquinário assim, não tão pesado, basicamente câmeras ou um programa de fidelização com o tratamento de dados na nuvem, segurança do paciente, toda a informação vai ser criptografada e utilizada de forma só a máquina consegue entender. Alívio de sobrecarga em hospitais. Na ocorrência da época do Covid, os hospitais ficaram sobrecarregados, ocasionando e aumentando drasticamente a falta de os casos de úlceras de pressão. Então, como vai ser monitorado por um modelo de linguagem, pode que, assim, vai acontecer que os médicos e enfermeiros vão ter mais tempo de pegar outros casos mais críticos. E a inteligência vai ficar por si para determinar o risco da úlcera surgir. Segmento de clientes. Os clientes que poderemos atender são hospitais, casas de repouso e reabilitação, onde os pacientes têm a mobilidade mais reduzida, não conseguem fazer assim quase nada sem uma ajuda. Então, o público-alvo são esses. Os canais de distribuição. A divulgação é feita por feiras, anúncios, mídia especializada, campanhas online. A demonstração, a apresentação do produto em hospitais, conferências médicas, a venda e entrega. Relacionamento com o cliente. Suporte técnico. Atendimento 24/7 e treinamento para os usuários. Feedback do cliente para atualizações posteriores. Fontes de receita. Vendas diretas do software e hardware. Assinaturas para acesso contínuo ao suporte e atualizações, que é onde pode ocorrer de termos servidores para atualização ao vivo. O licenciamento para desenvolvedores que queiram interagir com o sistema. Os recursos principais da tecnologia é a IA, servidor, dispositivo de captura de imagem. Então, são basicamente quase nada para fazer um absurdo de coisas. A equipe desenvolvedora e a propriedade intelectual. A concorrência. A concorrência é voltada para outros ramos. A maioria é para o ramo físico, como tipo de sensores. Então, o sensor é colocado embaixo da cama, o sensor nada visual. A Good AI, ela usa uma solução com câmeras e IR para análise em tempo real, mas ela usa em um determinado campo. E o nosso pega no campo todo. Diferenciais competitivos, análise em tempo real, como já dito, integração fácil, flexibilidade, que é onde entra a personalização e a privacidade. A inovação do processo é onde avançamos nos algoritmos de detecção de imagem da YOLO, que é You Only Live Once. A parte inovadora que muda com o uso da tecnologia YOLO está na capacidade de realizar análise em tempo real de forma automatizada para prevenção de úlceras de pressão. Algumas das melhorias são abordagem preventiva, análise em tempo real, precisão e eficiência. Automatização do processo todo. A gestão de risco, precisão, envolver os profissionais de saúde no desenvolvimento e teste, proteção da privacidade e a escolha de equipamentos. E a chamada para a ação, que é onde entra os possíveis investidores, anjos, e é isso. Agora eu deixo a palavra com o Rosenberg. Caio, muito obrigado, querido. Pessoal, só para vocês entenderem, essa ideia é uma ideia de um aluno nosso da engenharia elétrica, orientado por um professor nosso da engenharia de software, que é o professor William. Nós já estamos trabalhando nessa questão da integração, né, do processo. Tá? Esse é um dos exemplos. Né? Até se vocês tiverem dúvida, depois quiser perguntar, fica à vontade.
Esse é um produto que os meninos já estão trabalhando, já estão correndo para o desenvolvimento, seria uma das linhas, né? Lógico que nós estamos falando sobre a aplicação na saúde, mas pode ser diversas outras aplicações, tá, pessoal? Não se sintam assim, engessados por ser na saúde ou algo nesse sentido. O que é mais importante? Provavelmente, o projeto do Caio, por exemplo, ele vai precisar de um aluno da medicina, inclusive nós já temos até um aluno que já está ajudando ele nesse processo, e provavelmente vai precisar de alguém de marketing ou de vendas, provavelmente, porque vai envolver o processo que ele precisa para construir o brand de marca, o storytelling, etc. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar para tocar o projeto dele. Então, quando a gente fala desse edital, a gente incentiva que os professores possam buscar novas linhas, novas atuações, com outras linhas de atuação, para que o projeto ele fique mais completo, para que os projetos ele tenha mais possibilidade de mercado, para que o projeto ele tenha mais possibilidade, de fato, de atingir o propósito, que é justamente atender a comunidade. Como o próprio também o professor Carlos Renato falou, não tem como também propor uma ideia que não dá para ser executada, né? Uma ideia que vai custar mundos e fundos e, infelizmente, talvez não seja viável para esse momento. Então, a ideia desse edital é justamente a partir dessa construção multidisciplinar que a gente possa fazer algo que seja inovador, disruptivo, e a instituição mantenedora, a reitoria, as pró-reitorias estão acreditando muito nessa ideia, assim como nós também do Núcleo de Inovação Tecnológica, e nós estamos à disposição, inclusive, se vocês quiserem fazer perguntas, se quiserem mandar pergunta também no chat, a gente está à disposição para ajudar no que precisar, tá? Fique à vontade para isso, se quiser mandar pergunta. Eu até gostaria, assim, de agradecer também o professor Jader, que vem também dando um apoio, assim, enorme na questão da parte da comunicação, inclusive hoje, né? Nós estamos testando também uma forma nova de fazer o processo dentro da questão de se inscrever, né, no evento. Nós já usamos uma plataforma nova para isso, onde o usuário ele consegue receber notificações, ele consegue receber o link, a gente consegue também criar uma métrica de dados, né? Então, é uma coisa também que o professor Jader está nos ajudando nesse processo, em como a comunicação, atingir os públicos que nós precisamos atingir. Então, gostaria muito de agradecer ao professor Jader nessas questões. A professora Cláudia também, que tem ajudado muito nessa questão aí da pesquisa, com a coordenação de pesquisa. Até gostaria demais de agradecer, professora, e se a senhora puder também complementar a respeito das outras modalidades, né, que nós não temos só essa modalidade de iniciação científica, essa é uma modalidade nova, né, eu até pedi licença à professora Cláudia também para poder fazer esse momento com o NIT, por ser um evento, uma característica nova dentro do IC, né? Deixo toda a equipe aqui à disposição, se o professor ou se o aluno tiver uma ideia disruptiva, tem uma ideia de um projeto, mas não sabe direito como manusear, para que lado que ele vai, ou como ele vai, o NIT está à disposição, os nossos contatos estão abertos aí para que a gente possa receber mensagem, ou entrar em reunião, ou vir até aqui na estrutura que nós temos. Nós estamos aqui no prédio Daisy Fancy, no 2º piso, estaremos sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Gostaria muito de agradecer a professora Cláudia e também passar a palavra para ela, para a professora também poder finalizar a questão da iniciação científica, já que a professora é a coordenadora de pesquisa, para também comentar um pouquinho sobre as outras modalidades, né? Não existe só essa de inovação tecnológica, mas, lógico, né, nossa missão aqui é tentar difundir o máximo possível essa modalidade, já que é uma modalidade inovadora dentro da nossa região aqui, do estado de Goiás ou Centro-Oeste, tá bom? Agradeço a todos. Se vocês tiverem dúvida, fique à vontade para mandar no chat ou levantar a mão, a gente abre aí para conceder aí o espaço para fazer as perguntas, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Rosenberg. Gostaria de parabenizar aí o professor e toda a equipe, parabenizar também ao Caio pela excelente apresentação, que aí exemplificou assim, de uma forma muito, muito específica, né, a apresentação desses projetos, defesa desse tipo de projeto, dessa nova modalidade. Como o professor Rosenberg falou, nessa nova modalidade, nós vamos ter aí 6 projetos contemplados, né? Cada projeto com sua equipe e 6 projetos contemplados. Mas eu gostaria de ressaltar que os demais projetos que não forem contemplados com bolsa nessa modalidade serão automaticamente direcionados às outras modalidades de iniciação tecnológica. Nós temos também a modalidade de bolsa de iniciação tecnológica, PIBIT,
pela instituição Univangélica e a Bolsa de Iniciação Tecnológica pelo CNPq. Nós esperamos aí, né, professor Rosenberg e equipe, que a gente tenha uma demanda grande de projetos submetidos nessa nova modalidade. E aqueles que não forem contemplados, mas não por mérito, eles poderão ser realizados, executados dentro das outras modalidades, poderão concorrer às bolsas Univangélica, PIBIT Univangélica e CNPq. Ressaltar que nenhum projeto, nenhuma ideia docente, discente será descartada. A nossa intenção, a intenção da instituição, né, da coordenação de pesquisa, das pró-reitorias, é abraçar todos os projetos, auxiliar a todos os docentes, discentes, para que eles possam desenvolver os projetos em qualquer modalidade que seja. Então, é apenas isso, professor Rosenberg. Eu acredito que a explanação aí foi excelente. Uma nova modalidade que tem aí critérios bem específicos, né? Em especial dessa apresentação, dessa defesa de projeto que o Caio exemplificou, que é específica apenas para essa modalidade. Nas outras modalidades, iniciação tecnológica, iniciação científica, nós não temos essa etapa. É uma etapa específica para a modalidade de desenvolvimento do produto tecnológico. Agradeço mais uma vez a participação de todos, ao apoio institucional, pela oportunidade. Como o professor Rosenberg colocou, nós vamos estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Antes de eu finalizar, pela questão da submissão na plataforma James Fustoni. Até se a professora Natasha puder complementar, já foi feito um treinamento na semana passada sobre isso. Os critérios para submissão na plataforma James Fustoni é exatamente igual o pessoal da plataforma já disse na semana passada, então não muda os critérios, a forma de fazer isso é exatamente igual. Até se a professora Natasha quiser fazer uma complementação, e até agradecer ela também no apoio, né? Eu sei que existem vários desafios, a professora Natasha, junto com a equipe, conseguiu dar um jeito nessa questão assim, também da gente poder estruturar esse novo edital também para submissão, né? Mas a gente também está recebendo isso também pela plataforma de James Fustoni, tá, pessoal? Então, até se a professora Natasha quiser fazer uma complementação sobre isso, professora, se a senhora tiver aí puder falar 2 minutinhos só sobre essa questão, eu agradeceria bastante. Boa tarde a todos. Realmente, a submissão ela é igual à dos projetos de iniciação tecnológica e iniciação científica, da mesma forma que foi falado na semana passada, né, na nossa reunião, no workshop que foi feito na semana passada. Então, vocês podem submeter da mesma forma que vocês submetem os projetos, como já estão acostumados. E se tiver alguma dúvida, algum problema, vocês podem entrar em contato com o e-mail que eu vou deixar aqui no chat. suporte.avas@ae.edu.br, que a gente verifica o que está acontecendo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria só de complementar aí essa questão da submissão, né, como a professora Natasha, que foi apresentada no workshop, e aí já está disponível toda a apresentação, mas na submissão, só complementar, que nós vamos ter, depois do cadastro do projeto, o cadastro do projeto ele é igual para todas as modalidades, é o cadastro do grande projeto, cadastro aí da equipe desse projeto, então vai participar toda a equipe. Na hora de direcionar, participar do edital e aí submeter o plano de trabalho, vai ter um íconezinho específico dessa modalidade. Então, nós deixamos, né, para a professora Natasha separado lá na plataforma um íconezinho específico para participar dessa modalidade. Então, nós vamos ter um ícone do edital de iniciação científica, iniciação tecnológica, e o terceiro é a modalidade de desenvolvimento de produto tecnológico. Então, segue da mesma forma
mas o item é um item específico, inclusive para que a gente possa identificar pelo sistema, pela plataforma, as propostas direcionadas a essa modalidade. Não sei se eu respondi, professora. Excelente, professora. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu estou extremamente satisfeito e agradecido pela atenção de todos. Alguns alunos tentaram cadastrar projetos, só esclarecer, né, assim, reforçar, na verdade, que quem faz o cadastro dos projetos na plataforma de Unisfansen é o professor responsável pelo projeto, e aí o professor responsável pelo projeto maior cadastra todos os membros e linka, né, vincula esses membros ao projeto de acordo com os planos de trabalho. Aí ele vai vinculando tanto os professores quanto os alunos, né, que vão estar trabalhando naqueles planos de trabalho. Eu acho que essa é uma observação importante que vale a pena a gente estar frisando, né? Essa semana a gente recebeu algumas falas a esse respeito. E uma outra questão que eu queria até perguntar, na verdade, para ver se a gente está fazendo corretamente, é que um aluno de séries do curso de Engenharia de Software de séries entrou em contato com a gente querendo fazer um projeto também, né? E aí eu queria saber se a gente pode fazer esse intercâmbio entre campos também, se isso também é permitido. Sim, Natasha, é permitido e é incentivado, sabe? Porque é um projeto da Universidade Evangélica de Goiás, então todos os campi, inclusive, podem ter esse intercâmbio e essa participação de discentes e de docentes de diferentes campi. Obrigada. Perfeito. Professora Natasha, eu agradeço aí pelo seu lembrete, realmente reforçar que somente os docentes podem cadastrar aí os projetos e submeter os planos de trabalho. Reforçar também, como o professor Sandro falou, né, motivamos, né, que a participação de todos os campi e essa interligação dentro dos projetos, né, de participantes de todos os campi, inclusive na plataforma. Nós temos a possibilidade, na hora de cadastrar a equipe de um projeto, de selecionar o campi, a área de conhecimento, o curso e a linha de pesquisa. Não sei se tem mais alguma dúvida. Acho que não no chat. Eu gostaria, então, antes de encerrar, vou passar a palavra. Eu não sei, eu gostaria de passar a palavra, antes de passar a palavra para o professor Sandro, eu gostaria de passar aí a palavra para o professor Daniel, nosso pró-reitor acadêmico. Professor Daniel. Eu até agradeço a participação e é só aproveitar o ensejo aí, o que a professora Natasha comentou e o professor Sandro já reforçou que a gente realmente tem incentivado essa integração entre campi, que é essencial para a instituição nesse momento, para que todas as ações que nós realizemos aqui, elas sejam realizadas e viabilizadas nos demais campos, né, para avançarmos ainda mais nessa integração. Aí agradeço a apresentação e aos professores aqui presentes do Campus Ceres, Ubiataba, Senador Canedo e Jaraguá também. Eu me faço aqui de Jaraguá, que eles possam incentivar os alunos e dar todo o apoio a esse momento. Muito obrigada, professor Daniel. A tempo, eu gostaria de agradecer também ao professor Jader, e aí reforçar, né, professor, que os nossos cursos de EAD não só podem, né, nossos docentes dos cursos de EAD, não só podem, mas como devem também participar da iniciação científica. A iniciação científica, perfeito. ela está aberta a todos os cursos de graduação. Os cursos de graduação EAD são muito bem-vindos, assim como os nossos cursos de graduação tecnólogos também são muito bem-vindos na iniciação científica. Muito obrigada, professor Jader, por todo o apoio.
Agradeço a todos, passo a palavra ao nosso pró-reitor, professor Sandro Dutra Silva. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, né, a organização, cumprimentar a professora Cláudia, o professor Rosenberg, a professora Iracé, na organização dessa atividade, desse workshop, e dizer que nós, da reitoria, eu falo aqui em nome do professor Daí, o professor Daniel, e o nosso reitor, doutor Carlos Rancel Mendes, a gente se sente muito feliz em ver toda a nossa universidade integrada, né? E a presença da mantenedora, também aqui representado pelo nosso querido diretor, do professor Jader Teruel, também nos alegra muito, porque mostra, evidencia o envolvimento institucional. A nossa instituição tem crescido, os desafios são grandes, mas nós temos trabalhado para alcançar esses resultados. E que Deus nos abençoe a todos, que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre a nossa instituição, para que nós possamos crescer. E nesse crescimento, que o reino do Senhor também cresça. Meu abraço a todos. Obrigada, professor Sandro. Não tenho mais dúvidas. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer ao professor Rosenberg e equipe pela apresentação, agradecer ao professor Daniel e a todos os coordenadores, docentes, presentes. Agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade deste momento, agradecer a todos vocês e desejar aí um abençoado final do dia a todos. Muito obrigada.